Oi, amigos! Eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast, mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. Ou palavrinha mais falada, mais comentada e ao mesmo tempo mais difícil de ser praticada, né? Tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma coisa relacionada com o perdão. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão, as consequências do perdão, como perdoar, a necessidade de perdoar, né? E eu quero refletir com você algumas lições aqui que, na verdade, nós estudamos com os jovens e eu percebi como que a gente erra também pela falta de conhecimento. É tão falado e ao mesmo tempo não se aprofunda nesse tema, a gente não fala muito das consequências, principalmente as espirituais, que é uma das coisas que mais surpreendem as pessoas, né? E com isso a gente erra muito, a gente não perdoa, a gente não vê a necessidade por trás daquilo, porque a gente não vê a seriedade por trás daquilo também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão e a primeira parte que eu quero comentar com vocês aqui é primeiro que a gente precisa visualizar o que a gente precisa perdoar, né? A gente pode perdoar tanto uma pessoa, um companheiro, um amigo, né, um parente, não sei, uma pessoa que nós ofendemos, a gente precisa liberar perdão para essa pessoa, ou o contrário, a gente tem que pedir perdão por alguma coisa que a gente tenha feito, há essa necessidade, mas eu quero também ressaltar aqui com vocês um pouquinho sobre o auto-perdão. Eu vejo isso uma das coisas que eu sofro muito, inclusive, principalmente com essa ideia do perfeccionismo, de sempre acertar, e a gente comentou um pouco sobre a vulnerabilidade, como nós somos seres humanos no último episódio, né? Mas às vezes é muito difícil quando a gente erra, a gente se perdoar pelo que nós fizemos, a gente realmente entender que nós estamos sujeitos aos erros, né? E liberar esse perdão, pedir perdão ao Senhor e liberar isso também do nosso coração. Então nós vamos comentar sobre essas duas coisas, com as pessoas, o nosso relacionamento e o nosso auto-perdão também. Quero começar aqui então com um ponto. Qual é a razão, qual é o motivo que me faz perdoar? Por que eu tenho que perdoar? Isso é uma das coisas que as pessoas perguntam muito, principalmente quando estão passando por uma situação que precisam liberar perdão ou pedir perdão, porque as pessoas acham que podem carregar isso ao longo da vida. E a gente depois, comentando sobre as consequências, eu quero mostrar pra você como que não dá pra carregar esse tipo de coisa na nossa vida. Eu quero ler alguns versículos para mostrar pra você a razão de nós perdoarmos. Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Efésios 4,32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Lucas 6,37 diz: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Isaías 43:25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E Colossenses 1, versículo 13 a 14 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vários versículos falam justamente sobre isso. Nós perdoamos, e a razão de nós perdoarmos é primeiro porque nós fomos perdoados de uma coisa muito mais terrível do que qualquer coisa que alguém possa nos fazer. Com
contra qualquer ofensa que alguém possa ter feito contra a gente. Nós somos perdoados do pecado. Nós somos perdoados através de um sacrifício de sangue de Jesus. E por conta disso, nós precisamos perdoar sempre, né? E inclusive, quando nós não conseguimos nos perdoar por um erro, nós precisamos nos lembrar que o preço já foi pago. A gente já pediu perdão por aquele erro. Quando a gente pede, né? Tem que pedir. Nós já pedimos perdão por aquele erro. O Senhor, Ele já sofreu por aquele pecado. E nós estamos livres, então, de toda a condenação. Então, nós precisamos perdoar porque nós fomos perdoados de algo muito maior. E qual seria a condição, então, do perdão? Do perdão. Qual é a condição para perdoar? Quando eu devo perdoar? Que tipos de erros eu posso perdoar? Qual tipo de erro que, tudo bem, diante do Senhor, não tem problema não perdoar esse tipo de coisa? Eu quero ler com vocês Mateus 18, o versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E essa é uma frase muito conhecida também, tenho certeza que você já ouviu essa frase de Jesus. E aqui a gente vê um momento que Pedro até questiona, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa que errou contra mim? 7 vezes? E ele já estava achando que isso era demais, né? Até dentro da cultura judaica, nossa, perdoei 7 vezes, aquele pensamento, né? Do olho por olho, dente por dente, realmente de se vingar pelos erros, né? Estou sendo ótimo aqui. Era esse o pensamento de Pedro. E não. Jesus, ele vem e ele fala 70 vezes 7. Eu consigo ver e enxergar aqui duas ideias com esses 70 vezes 7. A gente poderia multiplicar esse valor e ver uma quantidade aí bem alta e pensar, nossa, é muito difícil uma pessoa errar comigo essa quantidade de vezes, tá? Então, não existe condição, é como se dissesse sempre, falasse uma quantidade tão difícil de ser atingida que a gente tem que liberar o perdão sempre. Tá, tudo bem, a gente pode pensar assim também. Mas uma coisa que chama muito a minha atenção nesse momento é a quantidade de vezes, né, que o número 7 é ressaltado. E a Bíblia, ela tem muito essa parte da simbologia numérica, né? E o número 7, eu não sei se você sabe, mas o número 7 é um número que representa a perfeição, a divindade, né? E com isso me faz até voltar àquele primeiro ponto que nós comentamos. É como se Jesus, ele voltasse realmente para a divindade no perdão, para a perfeição do perdão. E como nós não merecíamos realmente ter recebido o perdão que nós recebemos. E ainda assim, o Senhor se sacrificou por nós. O Senhor realmente decidiu nos perdoar e jogar todas as nossas falhas, todos os nossos erros no mar do esquecimento. Então eu vejo algo muito divino e muito maravilhoso por trás disso. Então qual que é a condição do perdão? Quando eu devo perdoar e quais são os momentos que eu poderia perdoar, vamos dizer assim? É sempre que eu tenho que perdoar. Não tem condição. O perdão é incondicional. E aí nós vamos entrar agora numa parte que eu acho que é a parte que mais chocam as pessoas quando a gente fala da falta de perdão, que são as consequências físicas, emocionais e espirituais quando a gente não perdoa alguém ou quando a gente não chega e pede perdão por alguma coisa que nós fizemos. Primeiro, vamos para a parte física. Se a gente for parar para pensar até nessa falta de auto-perdão, tem um momento que chama muita atenção sobre Davi. Lá no Salmos 32, eu não vou ler aqui com você agora, mas eu quero convidar você a ler esse capítulo, Salmos 32, que é o momento que Davi está realmente se martirizando pelo erro dele.
pelas coisas que ele fez, e ele fala realmente que o corpo dele foi muito afetado pelo pecado, né? E ele tá realmente sofrendo com essa coisa de não conseguir se perdoar, até que ele realmente consegue se perdoar. Isso é uma coisa muito linda que acontece. Mas além disso, além desse momento bíblico que isso acontece, existem muitas pesquisas que vão provar essa informação que eu vou dar para você aqui agora. Mas a falta de perdão, comprovadamente, ela gera muitas doenças físicas no nosso corpo. É comprovado que quando nós não perdoamos, existem várias notícias sobre isso. Depois dá uma pesquisada, lê um pouquinho sobre isso, de câncer que é desenvolvido pela falta de perdão, de AVC que a pessoa pode dar, né, por conta disso. Então, o nosso corpo, ele se afeta, né, por conta da falta do perdão, né? Você já deve ter ouvido falar nas doenças que são uma soma, né, do emocional, e aí desenvolve-se algo ali, externiza, né, aquilo que tá por dentro. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Então, fisicamente, nós somos afetados. Segundo, emocionalmente, não precisa nem ficar rodando muito nesse ponto, porque a gente é muito afetado quando a gente, por exemplo, erra com alguém e dói a gente ter errado, e a gente se sente muito mal por aquilo. E, naturalmente, muitas pessoas, elas sofrem de depressão, de transtornos, de ansiedade, justamente pela falta de perdão. E uma das coisas que mais chamaram a minha atenção também, e que nós precisamos falar, são as consequências espirituais. E aqui eu quero falar para você pelo menos 2 consequências espirituais que chamam muito a minha atenção. E a primeira dela, né, eu quero começar a comentar com vocês alguns versículos aqui que vão entrar sobre isso. Então, Marcos 11, o versículo 25 e 26 diz o seguinte: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Isso é muito forte, né? O Senhor, ele não nos perdoa quando nós não perdoamos. Inclusive no Pai Nosso, a oração é que o Senhor nos perdoe como nós temos perdoado os nossos devedores. Olha a responsabilidade por trás de perdoar alguém. Nós estamos chamando a atenção do próprio Senhor para os nossos pecados. Eu perdoo e aí o Senhor nos perdoa também, né? Então isso é algo muito forte. Hebreus 12, 14 diz: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem realmente buscar limpar dos problemas de relacionamento com as pessoas, a gente não consegue ter relacionamento com o próprio Deus. Isso é uma coisa muito, muito forte. Problemas horizontais com pessoas, com amigos, com parentes, com familiares, enfim, se tornam, e presta atenção nisso, se tornam problemas verticais. Isso é natural. Com o próprio Deus, problemas horizontais se tornam problemas verticais. Se você tem problema com alguém do seu lado, com algum amigo, com alguém do seu convívio, você vai ter problema com o próprio Deus. Até João, né, fala na carta que ele escreve que como que a gente pode falar que a gente ama, e eu já comentei isso com vocês aqui em um outro episódio sobre amor. Como que a gente pode falar que a gente ama o próprio Deus se a gente não consegue amar nem o próprio irmão que a gente está vendo, né? Então, é uma prova realmente disso. O nosso relacionamento com o próprio Senhor depende muito do nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. E 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, tá falando aqui do relacionamento marido e mulher, mas é muito interessante pra gente parar pra pensar, porque normalmente os nossos maiores problemas que a gente tem são com as pessoas que a gente mais convive, ou seja, as pessoas que a gente mora. Então pode ser problema com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe,
com o irmão, né? É o lugar que nós temos mais problema. E uma das coisas que eu particularmente vejo muito que acontece é que nesse meio é o lugar que a gente mais tem dificuldade de pedir perdão por alguma coisa que a gente fez, né? É um orgulho que a gente desenvolve com essas pessoas. Ou muitas das vezes a gente acha que não tenha realmente essa necessidade de ter esse momento, de chegar para a pessoa, pedir perdão e oficializar ali um acerto de contas. E elas preferem jogar todos os problemas ali para baixo do tapete. No dia de amanhã, pega todos aqueles problemas e joga na cara, né? Então aqui nesse momento, Pedro está falando para os maridos, né? Para o convívio marido e mulher. Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que sejam interrompidas as suas orações. Uma coisa muito, muito forte que acontece é que quando nós temos problemas de relacionamento, quando a gente não consegue resolver os nossos conflitos, as nossas orações são interrompidas. Então tá vendo? Novamente, o nosso relacionamento com o próprio Deus está em jogo quando nós falamos da falta de perdão. Efésios 4, versículo 26 e 27 vai falar da questão da ira, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Isso é uma coisa que acontece. Automaticamente, se eu estou não resolvendo os meus problemas, se eu não estou realmente pedindo perdão por alguma coisa que eu tenha feito, o próprio Deus se afasta de mim, o meu relacionamento com o próprio Deus está corrompido e eu estou abrindo espaço para o diabo reinar ali naquele lugar. É isso que acontece. Essa é uma das primeiras coisas que acontecem aí, né? Quando a gente não perdoa, o nosso relacionamento com Deus está comprometido. E outra coisa, que é um texto maior aqui que eu quero ler com vocês, Mateus 5, o versículo 21 a 26, vai falar algumas coisas também muito fortes, e são coisas que eu aprendi também ouvindo o Luciano Subirá, quando ele trata sobre esse texto aqui. Eu queria ler com vocês e comentar com vocês essas coisas tão fortes que eu aprendi, que também é uma consequência espiritual. Vou ler com vocês. O versículo 21 diz: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá, que seria o mesmo que tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em contato depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele. Ele é caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. É um texto bem confuso se a gente for parar para pensar, nossa, tá falando do matar, né, daquele mandamento de não matarás, e como a gente mata às vezes as pessoas com uma própria palavra. Se eu xingar uma pessoa, é como se eu estivesse matando essa pessoa, ofendendo ela, né? E aí fala de um tribunal, e começa a falar do juiz e do julgamento e de uma prisão, né? E aí nesse meio aí fala da questão da oferta também, que é uma coisa que nós já comentamos. Se você está chegando diante do Senhor para oferecer a sua adoração e tiver um problema com alguém, saiba que o Senhor não aceita a sua oferta. Vá resolver primeiro seu problema com essa pessoa para depois chegar e adorar ao Senhor. E aí é muito confusa essa parte do tribunal, essa parte do juiz, e às vezes a gente fica muito confuso com isso. E aí a gente precisa pensar o que seria essa prisão que a Bíblia fala.
o que a gente poderia caracterizar essa prisão. E aí a gente encontra um outro lugar que vai falar de uma prisão também, que é lá em Mateus 18, do versículo 21 ao 35. Eu não vou ler aqui com você, mas depois você lê, que fala da parábola do servo insensato. Eu vou explicar rapidamente o que acontece nesse momento. É uma parábola que Jesus conta, onde um servo é perdoado por uma dívida que ele tinha ao seu senhor. Só que ao mesmo tempo que ele foi perdoado, ele chega em outra pessoa que devia a ele, e ele não perdoa essa dívida dessa outra pessoa, né? Ele foi perdoado por uma coisa que ele devia, mas ele chega em outra pessoa que devia a ele e ele não perdoa. E aí, o seu senhor fica sabendo disso. E aí o versículo 34 e 35 diz assim: irado, seu senhor entregou aos torturadores, algumas versões falam verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar ao seu irmão. De novo, tá voltando nesse tema do perdão com essa parábola. Tá falando de uma cadeia, de uma prisão que essas pessoas são levadas. Essa pessoa, no caso o servo insensato, é levado porque ele não perdoou a dívida de uma outra pessoa, sendo que ele já foi perdoado. E esses torturadores ou verdugos, se nós formos olhar a origem dessa palavra, o que ela simboliza, o que ela significa, isso eu aprendi com o Luciano Subirá, seriam demônios. E isso é uma coisa muito, muito, muito forte que eu aprendi, né? Aqui não seria, Mateus 5 não está falando no sentido realmente literal, que se você não perdoar uma pessoa, você vai pra cadeia, você vai pagar até o último centavo pelos seus erros. Não, não é esse sentido. O sentido aqui é que demônios estão em cima de você, dominando a sua vida e, consequentemente, afetando o seu emocional, afetando o seu físico, né? Então, quando nós não perdoamos as pessoas, o Senhor se afasta de nós. Nós abrimos espaço para o diabo reinar na nossa vida e demônios estão sobre nós. É isso que acontece pela falta de perdão. E isso tudo, eu acho que até as consequências nos ajudam muito então vamos enfrentar a dificuldade de pedir perdão ou perdoar, porque as consequências são demais pra gente. Não vale a pena, o que eu estava falando no começo, não vale a pena carregar esse peso sobre as nossas costas pela falta do perdão. Porque muitas das vezes a gente tem um orgulho tremendo dentro de nós para falar que errou ou para admitir que tudo bem uma pessoa ter errado e agora a gente libera perdão. É difícil, mas a gente tem que fazer. E eu queria comentar com vocês aqui também o que seria então necessário para ser perdoado pelo Senhor. A gente comentou que o Senhor é aquele que perdoa, é aquele que nos corrige, nos confronta. O Senhor é um Deus muito amoroso. Muitas das vezes a gente não perdoa a nós mesmos porque a gente não chegou diante do Senhor e pediu perdão. E como a gente já comentou, o nosso perdão do Senhor, ele é afetado quando a gente não perdoa as pessoas. Então comece perdoando as pessoas e então você será perdoado dos seus pecados também, que eu tenho certeza que você peca todos os dias. Eu peco todos os dias, infelizmente. E eu sou necessitada desse perdão do Senhor. Eu quero ler alguns versículos e comentar algumas coisas com você. Então, o que é necessário para ser perdoado pelo Senhor? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão de pecados é necessária. E isso também para uma pessoa que você ofendeu. Se você chega diante dela, se você errou com uma pessoa, você tem que chegar diante dessa pessoa, confessar o que você fez, assumir o seu erro, né, para que o perdão possa acontecer. Isaías 55:7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, volte-se para o Senhor. É simples. Outra coisa que a gente tem que fazer,
vai para o Senhor, volta-se para Ele, para de errar, para de andar para o caminho errado, vai para o caminho que leva ao Senhor. Mateus 6, 14 e 15 diz: pois se perdoarmos as nossas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é perdoar, né? Se nós perdoamos, o Senhor diz que nos perdoará também. Mateus 6, 9 a 13 diz, é aquele momento que diz: Pai nosso que estás nos céus, que a gente já comentou, eu não vou ler novamente, né? Mas fala justamente: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, novamente, perdoe para ser perdoado. Hebreus 12, 15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Uma das coisas que a gente tem que cuidar muito no nosso coração, e eu vigio bastante isso, porque eu tenho uma tendência para isso, é cuidar para que as raízes da amargura não cresçam no nosso coração. Quanto mais a gente alimenta aquele rancor, aquela amargura, mais é difícil perdoar. Quanto mais a gente vai realmente alimentando ali, a pessoa fez isso, e comenta com uma pessoa e comenta com a outra, aquilo cresce, aquilo aumenta, aquilo se expande dentro de nós. Então, cuidado com isso. Cuidado para que não cresça raízes de amargura, para dificultar mais o seu processo de perdão e para você estar realmente nessa prisão espiritual que nós lemos aqui. E tem uma frase que eu achei muito interessante que eu ouvi, que guardar rancor é o mesmo que tomar veneno esperando que faça mal ao outro. E é justamente isso. O rancor, no final das contas, não está afetando o outro, não. O rancor, ele está afetando a nós mesmos. Então, nós precisamos vigiar. E nós temos realmente essa necessidade, e eu acho que eu expliquei bastante aqui, até quando a gente trata das consequências. Essa necessidade de chegar, pedir perdão. E eu sei que é muito difícil, principalmente pessoas que são muito orgulhosas, lutam com o orgulho, reconhecer, olha, eu estou errada, é muito difícil. Mas nós crescemos muito e muito com isso. A gente cresce, a gente amadurece. Assim como a gente comentou sobre o confronto, como que o confronto é positivo, porque faz com que a gente possa crescer. O perdão também está atrelado a isso, porque é como se eu dissesse: eu não sou perfeita, eu estou abrindo a minha vulnerabilidade, eu estou reconhecendo o meu erro, eu estou assumindo, confessando, e eu estou abrindo espaço, então, para crescer. Isso é algo muito bonito. E é uma coisa que eu comento muito com o Richard, a gente aprendeu muito, a gente comentou isso quando a gente falou sobre a nossa história, que é justamente a questão do perdão, quando a gente tá com pessoas, né, e convivendo ali, o relacionamento mesmo de homem e mulher, a gente cresce muito, porque existe essa necessidade de perdoar, porque você vai ficar mal com a pessoa? Não vai. Então tem que resolver. Então, quanto antes você perdoar, melhor. E como a gente viu, as nossas orações são interrompidas. Então a gente precisa melhorar o nosso relacionamento com o nosso parceiro para ter um bom relacionamento com o Senhor. E uma frase que a gente fala muito, e eu quero terminar falando isso pra você, é que a gente perde muito tempo quando a gente não perdoa. A gente desperdiça a vida, a gente desperdiça os momentos bons. Aquela semana, por exemplo, que você deixou de pedir perdão, deixou de perdoar e tá carregando a semana inteira aquilo com você, seria uma semana que você estaria bem, que você colheria bons momentos com essa pessoa, que você não vai estar tendo justamente pela falta de perdão. Então pense aí, acelera o processo de perdão, libera isso. No momento que você está com seu parceiro, perdoa logo e aproveita o restante da noite. Decida perdoar. Isso é uma decisão no seu coração, não é um sentimento. É dizer e repetir todos os dias: eu perdoei você, ou eu peço perdão e eu estou me perdoando agora. Para que então todas essas cadeias possam cair por terra e o seu relacionamento com o Senhor possa crescer e você possa crescer também em intimidade com essa pessoa. Então é isso, pessoal. É uma coisa também muito forte de se falar, mas pense aí, quais são as pessoas que você precisa perdoar, ou você mesmo, como você tem carregado um peso de falta de perdão dentro de você
Você erra, você é um ser humano e o Senhor já perdoou você, saiba disso. Compartilhe, pessoal, esse podcast com seus amigos, não deixem de compartilhar, né, para atingir mais pessoas, porque eu acredito que o mundo ele tá muito perdido pela falta de perdão, pela amargura, pelo rancor, então a gente precisa aprender a liberar mais isso. Me siga lá nas redes sociais, o meu Instagram é @LeticiaKSG. Qualquer coisa me mande lá também, algum comentário, alguma dica, alguma coisa que você queira me dizer. E a gente se vê então no próximo episódio de podcast. Tchau!